Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para nossa aula e na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre células. Exatamente, células são essas pequenas partes aqui que compõem a sua planilha. Então cada unidade dessa aqui é chamada de célula. E o que é que a gente vai trazer aqui nessa aula de hoje? Se vocês observarem, aqui eu tenho uma tabela e para essa tabela acontece algumas coisas bem interessantes que vale a pena você saber e ter o fundamento disso para poder ter agilidade no seu dia a dia. Você precisa entender. Então, observem o seguinte: eu vou selecionar aqui uma célula e à medida que eu vou posicionando o cursor em cima e as margens dessa célula, ele vai mudando ali o tipo de cursor. Qual é o primeiro que nós vamos trabalhar aqui? São os cursores de movimentação. Então, sempre que eu estou que eu posiciono o meu cursor em cima da célula, observem as bordas da célula. Esse tipo de cursor aqui, esse com a pontinha, na hora que eu clico nele e arrasto para qualquer outro lugar, ele vai trazer, ele vai mover aquela célula, né? A informação daquela célula vai trazer para essa de cá. Na verdade, o que aconteceu aqui, ele moveu a célula mesmo, tá? É como se eu pegasse o que está em A, tirasse de lá e jogasse aqui para J7, tá bom? Como está aqui, ó, J7. Eu vou desfazer. Então, sempre que nos depararmos com esse cursor em cima da nossa célula, vocês já sabem que ele está fazendo uma movimentação. Aí vem o que é mais usado no nosso dia a dia, quando a gente está montando uma fórmula, quando a gente está tentando entender a planilha de alguém, que é o seguinte: eu tenho aqui uma célula e eu preciso selecionar. Ó, quando eu clico com o cursor do jeito que ele está, sem precisar colocar em borda, sem colocar em canto nenhum, eu vou clicar e arrastar aqui, ó, e eu fiz uma seleção. Então, esse cursor aqui que vocês estão vendo agora, ele é o cursor responsável por fazer seleções, tá? É a famosa montagem de intervalo ou a montagem do range, né? Em algumas versões do Excel, você pode pegar em inglês e intervalo não vai estar como intervalo, estará como range, tá? R-A-N-G, range. Então, muito cuidado com isso, tá? Eu sempre gosto de sugerir aos alunos que peguem a tabela do Excel em inglês e treinem também com ela em português. Porque caso você chegue em alguma empresa que tenha isso, você não vai ficar preocupado ou até desfocando do objetivo, né? Então você vai estar sempre focado ali na resolução e na entrega do seu resultado. É sempre agilidade, tem que pensar sempre nisso. Não é fazer rápido, é fazer direito. Então, vê só. Entendido isso, a próxima é o cursor de replicação. E como assim um cursor de replicação? Sempre que eu quero copiar e colar uma informação, eu posso clicar na minha célula, dar um Ctrl C no meu teclado, clico na próxima célula, ou no próximo intervalo, né, como nós acabamos de observar, e Ctrl V. Eu também posso clicar com o botão direito, depois de copiar, e escolher uma opção de colagem. Nesse caso aqui eu estou colando como valor, apenas valores. E aí o que acontece? Eu consegui colar do mesmo jeito. Mas o Excel, nesse contexto aqui de células, ele tem uma opçãozinha que eu consigo replicar. Essa opção, se vocês observarem, aqui no canto, ó, eu vou até aumentar. Observem bem. No canto da nossa célula, há esse quadradinho, né, que ele parece estar saliente sobre as bordas. E quando você posiciona o seu cursor em cima dele, ele muda e vira um sinal de mais em negrito. Esse sinal de mais quer dizer o seguinte, que se você puxar, clicar e arrastar, ele vai replicar essa informação. Exemplo, eu vou clicar e arrastar para baixo. E aí ele vai replicar Brasil, Brasil, Brasil. Isso é bem legal quando você está fazendo, por exemplo, uma lista. Vou colocar aqui, ó, número 1. E eu não preciso ficar digitando número 2, número 3. Se eu já digitei o primeiro número, eu posso clicar aqui, posicionar o nosso cursor no canto da célula e arrastar para baixo. Clicar e arrastar para baixo. E aí ele vai replicar a informação. Quando você estiver tratando com números, aqui cabe também uma ressalva. Que essa caixinha aqui, ó, que abriu no canto, você pode clicar nela e dizer se você quer preencher apenas replicando, né, copiar e colar apenas, ou se você quer preencher em série. Isso quer dizer o quê? Que ele vai colocar um número após o outro. Então ele vai dizer qual é o próximo número da sequência. Se você tem 1, a sequência do 1 é o 2. Então vamos clicar aqui, ó, preencher série.
E aí nós temos aqui a nossa série de números. Então, esse quadradinho aqui no canto da nossa célula, ele serve para isso, para você replicar. Você também pode replicar para a lateral? Pode sim. Você vai clicar e arrastar para a lateral e ele vai repetir exatamente a mesma informação. E assim, nós acabamos de montar aqui uma mini tabela, um mini intervalo com replicação apenas usando o nosso cursor e conceitos básicos que vocês precisam entender para conseguir aplicar isso nos seus relatórios. Eu te vejo na próxima aula.